Bom dia, crianças! Hoje nós vamos estudar geografia, tá? Abra uma apostila na página 263, coloquem a data, 17/9/2020. Hoje nós vamos estudar sobre os povos indígenas e sua cultura, tá? O que você sabe sobre os povos indígenas que vivem no Brasil? Qual a importância desses povos para o Brasil? Pensem nessas duas questões. Existem diversos povos indígenas no Brasil e cada um possui língua, hábitos, cotidiano e modo de vida próprios. Leia o texto a seguir de Daniel Munduruku sobre os povos indígenas. Tem povos indígenas não quer dizer que todos, vivem da mesma forma, Eles vivem de modos diferentes, tá bom? Não é que só porque é indígena que o modo deles de viver são iguais. Cada um tem sua cultura e o seu modo de vida, tá? Vamos ler o texto. Neste mesmo Brasil moram aqueles que a história passou a chamar de índios. E são assim chamados por conta de sua existência em nossa terra quando o Brasil foi descoberto em 1500. Estima-se que nessa época havia mais de 5 milhões de indígenas e eles pertenciam a quase 1.000 povos diferentes. Olha aí, era quase 1.000 povos diferentes. Ao longo da história do Brasil, muitos povos foram exterminados pela ganância dos estrangeiros, até que restassem apenas cerca de 200 povos com grande diversidade cultural. Isso significa que esses povos são diferentes entre si, não existindo por isso o índio brasileiro, e sim pessoas que se relacionam diferentemente com a natureza, tá? Esse é o texto do Daniel, Aqui embaixo tem mais um pouquinho sobre o autor, que vocês podem ler, para saber quem é esse autor, tá? Inclusive ele é o que, Dá para perceber aqui, Ele é do povo indígena, Tá vendo o sobrenome dele? É bem, característico dos índios, tá? O termo índio foi criado pelos europeus. Quando eles chegaram no Brasil, eles chamaram esses povos que já viviam no Brasil de índios, tá? Eles chamaram por imaginar que haviam chegado às Índias. Por isso que chamou o pessoal, o povo que morava aqui de índios, porque eles estavam indo em direção à Índia, E acabou descobrindo as terras brasileiras. Aí, como aqui já tinha os povos, eles colocaram o nome de índio, tá? Com a chegada dos europeus, a partir do século XV, muitas línguas e povos indígenas desapareceram. Por causa dos conflitos, dos massacres e das doenças a que esses povos foram expostos. Apesar de terem sido os primeiros habitantes das terras que hoje formam o Brasil, atualmente os povos indígenas lutam para manter suas terras e seu modo de vida. Segundo a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, existem atualmente cerca de 305 povos indígenas, falando 274 línguas diferentes. Olha que legal, tá vendo? É uma cultura ampla, Uma cultura muito vasta, a cultura dos indígenas, tá? E aqui tem uma atividade para vocês fazerem, Observe as imagens abaixo. Aqui tem duas imagens, tá? Aqui é da aldeia indígena da etnia de Calapalo, em Querência, no Mato Grosso. E aqui da aldeia indígena da etnia Guarani, localizada na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, tá? O que vocês vão fazer? Vão observar essas duas imagens e aqui embaixo vocês vão escrever quais as diferenças entre as aldeias indígenas mostradas nas fotografias acima. Qual a diferença dessa aldeia para essa? Presta bem atenção aqui nessa aqui. Olha onde que ela está localizada, tá? Está localizada aonde essa aldeia? E essa aqui, Onde que está localizada essa aldeia indígena aqui? Tá vendo aqui, Que tem mais casas, tem, isso aqui é o quê? É uma
área urbana, né? E aqui é a área urbana? Presta atenção, tá? E responde aqui embaixo quais as diferenças das duas aldeias. Aqui vamos saber um pouco sobre o modo de vida dos indígenas. Há uma variedade de povos indígenas no Brasil. Apesar de cada um possuir seu próprio modo de vida, é possível notar que sua relação com a natureza e alguns de seus costumes são bastante similares. Veja as fotografias a seguir. Aqui tem as fotografias, tá vendo? Dos indígenas. Que eles têm uma ligação muito forte com a natureza, né? Os grupos indígenas que vivem em áreas de mata mantêm uma relação muito próxima com a natureza. Eles entendem a importância dos elementos naturais para a vida e fazem uso deles de um modo cuidadoso. Aqui, ó, tem a primeira fotografia, são moradias indígenas, tá? Eles chamam-se essas moradias de oca, tá? E geralmente são feitas de palha. Aqui, ó, essa moradia aqui é da etnia Kayapó. E aqui, tá vendo? Essa segunda fotografia aqui são indígenas Iquipeng, que pescam no município de Feliz Natal, no Mato Grosso. Eles estão pescando. E essa aqui é uma mulher indígena do Calapalo, tá? Ela tá colhendo plantas, tá? A forma como os indígenas se relacionam com a medicina também é bastante diferente. Apesar de vários grupos indígenas terem contato atualmente com remédios e vacinas, muitos fazem uso apenas de ervas e plantas para tratar doenças e enfermidades. Algumas descobertas científicas na área farmacêutica são oriundas, inclusive, de conhecimentos indígenas. Você sabia? Então, como eles têm uma aproximação muito forte com a natureza, né? Eles descobriram o quê? Eles descobriram que as plantas, né, as ervas, né, servem como remédios, né? Então eles conhecem métodos para fazer tratamento com ervas, né, retiradas diretamente da natureza, tá? Eles fazem a aspirina mesmo, eles têm origem uma descoberta dos índios, os índios que descobriram a aspirina, tá? Eles descobriram que a casca do salgueiro tinha propriedades contra dor, contra inflamação. Então a aspirina foi uma descoberta indígena, tá? Então assim, eles usam muito e conhecem bastante as propriedades medicinais de muitas plantas e ervas. Aqui tem mais atividades para vocês fazerem, tá? Aqui a Pro já deixou mais ou menos a resposta. Pinte no quadro abaixo palavras que têm relação com o modo de vida indígena. Vocês vão pintar, tá? Aqui, ó, com base nas palavras que você identificou no quadro e no que você estudou, faça um desenho no espaço abaixo representando uma paisagem indígena, tá? Aqui vocês vão fazer um desenho sobre a paisagem indígena, tá bom? Aqui nessa atividade, tá fazendo uma perguntinha para vocês, ó. Muitos povos e línguas indígenas que existiam não existem mais no Brasil. Por que isso aconteceu? Porque todos os povos que existiam e as línguas, nem todos existem mais. Por quê? Por que isso ocorreu? Que eles foram vítimas do quê? Os índios. Então você vai escrever aqui o que aconteceu com eles, porque não existem mais todos os povos e todas as línguas indígenas, tá? E aqui tem uma pesquisa, ó. Existem diferentes povos indígenas no Brasil. Pesquisa em jornais, revistas, livros ou na internet o nome e uma foto de 2 povos indígenas diferentes. Pesquise também o modo de vida desses povos, seus hábitos alimentares, as atividades que eles realizam e o local em que eles vivem no Brasil. Após sua pesquisa, recorte e colhe as fotografias desses grupos no quadro abaixo, tá? Então, você vai fazer essa pesquisa. Você pode pesquisar pela internet, tá? Então, aqui embaixo, você pode separar aqui em 2 quadrinhos. Aqui você vai colocar uma etnia, né, de índios. E aqui você vai colocar outra, tá? Então, vai ser o quê? Povos indígenas diferentes, tá bom?
Se você não tiver como recortar ou como imprimir para colar, você pode desenhar, tá bom? Essa B aqui, ó, essa B aqui não precisa fazer, tá? Porque aqui é para fazer uma colagem, tudo, não precisa fazer, tá? Porque a gente não vai ter como compartilhar o cartaz, então pode só desenhar aqui, pesquisa e desenha aqui nesse quadrinho, tá bom? Então, um bom estudo para vocês, tá? Qualquer dúvida, chama pro no WhatsApp. Um beijo no coração e até amanhã.